a Venezuela, ela respeita o direito internacional? Interessante mesmo. Não. Por que não? Porque ela virou um cartel de tráfico de drogas. O regime que domina o país é um regime que participa de atividades ilícitas, criminosas, transnacionais. Isso não é respeitar o direito internacional. A Venezuela causar a maior destruição à sua população, e com mais de 8 milhões de venezuelanos que fugiram do país, numa situação de não guerra, essa maior destruição econômica, política e social de uma nação que não está em guerra, talvez da história assim, moderna, contemporânea. Isso é uma violação de direitos humanos dessas pessoas? Ela prender prisioneiros políticos, pessoas que pensam diferente, ela fazer abusos de autoridade é violação do direito internacional? Claro. A presença de organizações terroristas fundamentalistas islâmicas como o Hezbollah, o Hamas, na Venezuela, em outro território operando, é uma violação do direito internacional? Claro. E assim, e a lista é imensa. Eu posso ficar aqui meia hora listando todas as violações de direito internacional que a Venezuela faz. E aí a tomada de decisão, né, o raciocínio sobre a ação, ele tem que ser comparado diante disso, uma vez que o contexto não existe esse preciosismo dessa realidade de que nós estamos funcionando dentro de um sistema de direito internacional. Porque se as pessoas não entenderam isso, aí essa discussão fica estranha. Mas então, estou estabelecendo aqui, nós estamos partindo de uma premissa, não porque eu queira, não porque eu goste, mas porque é a realidade. E a realidade causada pelo ser humano. E não é só causada pelos Estados Unidos. Uhum. Aliás, ela é causada bem mais por países revisionistas, que o próprio nome já diz, eles não gostam, não concordam com a ordem internacional, querem redesenhar a ordem internacional. Então, essas regras que foram implementadas pelo Ocidente, pelos Estados Unidos e pela Europa, não servem para eles. Então eles vão fazer de tudo para quebrar com essas regras. Aí, dado então que a gente parte desse pressuposto que esse direito não funciona do jeito que todo mundo gostaria que funcionasse, né? Aí nós temos que medir e comparar o número, né, para ter uma análise ponderada sobre o que está acontecendo, de violações do direito internacional da Venezuela versus a violação do direito internacional ou as violações de direito internacional dos Estados Unidos. E aí, óbvio que isso nos leva para uma discussão do ponto de vista moral também, que é diferente do legal. Uhum. Supostamente a gente acha que o legal ele anda junto com o moral, mas nem sempre. Mas será que o Trump se passou? Porque assim, eu entendo essas violações. Você tem razão, que a Venezuela comete várias violações de direito internacional. Não, porque ninguém está reclamando, ninguém está gritando tanto sobre as violações de direito internacional da Venezuela. Ninguém está tão chocado. Ou se está chocado, está falando, o mundo é assim mesmo, que triste, que pena, coitado dos venezuelanos. Coitado, o crime organizado, está no Brasil também, não tem jeito. O Hezbollah está lá, tudo bem, né? O terrorismo está em todo lugar. Entendeu? Uhum. Tipo assim, por que a discussão está desse jeito? Por que a gente não está, então, avaliando quantas violações a Venezuela comete e aí quantas violações os Estados Unidos estão cometendo na Venezuela, e ele está cometendo essas violações não é porque ele escolheu ser um violador, mas porque ele lida com uma realidade onde ou ele fica sentado passivo ou ele vai lidar com a situação como ela é. Que eu vou me proteger, eu vou me defender, eu vou acabar com os problemas criados por esse grande violador do direito internacional que é a Venezuela. Uhum. E assim, eu não estou dizendo que essa é a escolha, que os motivos do Trump têm a ver com o ponto de vista moral, mas é inevitável que quem está de fora analisando o peso de uma ação de alguém que viola os direitos humanos no nível que a Venezuela viola o direito internacional, e uma ação do governo do Trump que violou o direito internacional, ela tem que ser avaliada. Uma das avaliações dela é do ponto de vista moral. Uhum. Quanto vale a vida do Maduro, capturar o Maduro
ilegalmente, né? Ou ilegalmente, de fato, né? Versus só os 8 milhões de venezuelanos que tiveram que fugir do seu país. Por que que se vale proteger e manter intacto o princípio do direito internacional pelo Maduro e a sua esposa, em detrimento do princípio do direito internacional para milhões de venezuelanos e de pessoas do mundo todo? Isso não, eu não estou tomando lado aqui, eu estou colocando um raciocínio muito simples. Que vale para o cara que está usando o direito internacional como argumento. Isso. Eu sei que tem gente que está usando o direito internacional como uma ferramenta retórica para defender a sua ideologia política, a sua paixão da sua turma. Algumas pessoas jamais vão dizer que a Rússia violou o direito internacional ao invadir a Ucrânia, mas estão prontas para apontar o dedo para os Estados Unidos quando foi lá e capturou o Maduro. E aí, óbvio, essas pessoas, essa conversa não é para essas pessoas, elas não estão tendo uma conversa real sobre o que está acontecendo. Mas aquelas pessoas que querem aplicar os princípios de forma correta em todas as situações, elas precisam se ater à realidade como ela é. E não está pronta para ter uma reação desproporcional com uma violação do direito internacional, que tem que ser colocada dentro de um contexto de todo mundo está violando o direito internacional, e não comparar com a violação do que essa violação gera, ou rebate, ou confronta, do que o regime do Maduro fez de violações.